Então, a gente tá aqui com o Roger de Renault, ativista cultural, produtor, que tá na cena há uns 30 anos, mais ou menos, não é isso? E aí, a gente veio fazer uma entrevista com ele para falar um pouco sobre a vida, sobre os projetos, sobre a vivência que ele tem aqui na cidade, ocupando as praças públicas e dando vez aos artistas locais. Muito prazer estar aqui contigo. Tá nesse papo, legal. E aí, a gente queria saber um pouco da tua história, como é que começou, assim, como produtor cultural, desde a juventude. E aí, pessoal, eu costumo dizer que eu entrei nesse negócio legislando em causa própria, porque minha intenção não era trabalhar com isso, e sim me divertir, como se brinca com isso também, uma forma de não trabalhar no trabalho formal, né? Depois eu entendi que era isso mesmo, que o trabalho não significa o sacrifício nem a dor, né? O trabalho pode ser pelo prazer também, e isso que eu fazia era um trabalho bem digno. E daí eu fui caminhando, né, nessas coisas, primeiro com um bar, por conta do conhecimento que eu tinha com algumas áreas diferentes, porque eu trabalhava numa gravadora de disco como divulgador, então eu conhecia muita gente de rádio, conhecia muita música, não vou dizer artista, porque a gente não trabalhava os artistas locais, mas eu conhecia muitos lançamentos, não entendia, conhecia um pouco de música, do disco, e conhecia muita galera da praia, eu ia muito pra praia, tinha tempo para isso, conhecia uma galera da capoeira, envolvimento com a capoeira, e conhecia o pessoal de teatro por causa de minha irmã, e por aí eu terminei envolvendo essa galera num bar, como público de um bar, e isso foi crescendo e ampliando, e daí o bar que deu essa forma. O bar funcionava como um lugar que ia além da bebida, para trabalhar música e cultura. Nossa. E a Soparia, que era o nome do bar, né? Como é que essa história saiu da cena presente, do ao vivo e tal, e foi para os estúdios, chegou na TV, chegou... Porque quando eu resolvi parar o bar, a gente já estava praticamente com uma marca assim, instituída, porque a Soparia era ligada diretamente a esse tipo de atividade. E aí eu inventei uma coisa que seria itinerante, um negócio assim, e saí fazendo algumas coisas, me virando em algumas coisas, e uma delas foi trabalhar com o Lula Queiroga, que tinha gravado o A Boiada da Vaca Mecânica e estava voltando. Desculpa. Não. E ele estava voltando para o disco, fazia tempo que ele não gravava. E aí eu fui trabalhar divulgando o disco dele, como eu já tinha sido divulgador de uma gravadora multinacional, e fui fazer isso localmente, por conhecer as rádios também. E aí, quando eu cheguei na antiga Rádio Cidade, conversando sobre a música, cena local, as pessoas se surpreendiam, porque existia uma cena local na ativa, né, funcionando, rolando, acontecendo já há um tempo, e era muito distante das rádios aquilo. E quando eu falava com a propriedade, levava o disco do Lula Queiroga e começava a conversar, algumas pessoas, não muitas, mas algumas se sensibilizavam com aquilo e se animavam. Existe uma coisa até hoje que é muito contraditória no rádio, que é um sintoma. Geralmente quem trabalha com rádio não é de comunicação nem de música, são negociantes. E isso, nos lugares que isso não acontece, isso deveria ser uma coisa normal. Você chega para falar de música e o cara do rádio, pô, que legal, então vamos... Geralmente não, o cara pergunta quanto você tem para investir, né? Se vai anunciar ou não. E nessa rádio, a diretora curtia muito música, gostava de música.
parece uma coisa absurda você dizer. Por incrível que pareça, era uma diretora de rádio que gostava de música. Geralmente eles não estão nem aí, queriam saber, eles queriam saber, os diretores de rádio queriam saber quanto a gravadora tinha para investir, não se a música era boa. Às vezes ele fazia uma promoção antes mesmo de ouvir a música. E com essa mudança de paradigmas, com o fim das gravadoras, que foi mais ou menos nesse tempo, que acabou o bairro fazer isso, ela propôs isso, ela falou, poxa, eu tenho liberdade agora de fazer um programa local. Se eu tivesse alguém que falasse com propriedade da música e com naturalidade, sem jeitão de radialista, eu colocaria no ar. E aí a gente fez ao vivo, porque não dava para ficar tentando, porque não tinha, nem eles nem a gente tinha condições disso, e fez ao vivo, e aí deu certo. Eu acho que deu muito certo, porque até um tempo atrás eu ainda encontrava uma galera que dizia, poxa, eu fiz radialismo por causa do programa. Eu dizia, não me culpe de nada, né? Fique com seus problemas aí, tá? E aí era isso, porque as pessoas se identificavam com o jeito de falar, com a linguagem, com o sotaque, que é uma coisa mais absurda ainda, que era estranho você ouvir um sotaque de Recife na rádio de Recife. E isso até hoje ainda é estranho, porque se você for ver, pegar como exemplo a Rádio Jornal do Comércio, você pode ligar agora e você vai ouvir, ele vai dizer Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco, falando, não sei o que para o mundo, que ele não é esse, o slogan dele, mas eles falam Pernambuco. Todas elas falam Pernambuco. E ninguém fala Pernambuco, aqui o nome é Pernambuco, todo mundo fala Pernambuco. Mas no rádio se transforma em Pernambuco, para ser uma coisa de empresa grande, nacional, ou então uma coisa muito velha, que é perder o sotaque para trabalhar com comunicação. E hoje, isso que antigamente existia isso. A pessoa para ser ator tinha que ter um sotaque ali, sei lá, como é que se chama, assim, neutro, né? E tudo bem, se a pessoa vai fazer um filme, uma novela, que o papel é carioca, não sei o quê, mas se a pessoa é radialista, se é ator de teatro, ou se vai fazer, por que ela não pode adaptar o sotaque dela, mas não necessariamente levar aquilo a sério a ponto de você encontrar a pessoa na rua e ela não fala mais pernambucano, nem quando está almoçando, sai da peça e continua, porque foi obrigado, os radialistas eram obrigados a isso, para falar carioca, chialteia, falar ô louco, até isso, ô louco, não falava oxe, não falava ô louco. Então foi isso, assim, eu passei para o rádio dessa forma, e aí essa coisa da comunicação tem isso, as pessoas iam ouvindo o rádio e dizendo, poxa, que massa, parece que a gente está vendo, e era bem descritivo mesmo o negócio, a gente chegou a fazer até propaganda não, né, mas divulgação, disposição do quadro, e o cara foi capaz de levar os quadros dele mesmo no estúdio, e a gente dizia, pô, explica esse quadro aí pra quem não tá vendo, o cara dizia, pô. Que onda! E aí pronto, aí depois foi pra TV. Massa, a gente que é estudante de rádio e TV, a gente fica torcendo para que a gente possa se ver nos meios de comunicações, assim. Todo mundo, claro, porque todo mundo consome isso, né, tá no dia a dia da gente, mas a gente que trabalha e estuda isso, a gente fica torcendo para ver, assim, por exemplo, a Fei Caneca sair do pendrive e poder escutar alguém que tá falando, que vive na cidade. E tu pensa em fazer alguma coisa do tipo? Claro, penso o tempo inteiro, eu sou um apaixonado por rádio. Agora, é que é esse negócio, hoje, inclusive eu fico viajando no nome dos cursos agora, que é rádio, TV e internet, que já deveria ser internet, TV e rádio, pela própria importância e volume que se tem de consumo, né? De consumo, de mercado, né? Alcance. De alcance, né? Então, eu acredito na comunicação pública hoje fora dos dials e dos canais de TV convencionais, não porque eu desisti disso, mas mais porque a gente não pode estar perdendo tempo patinando a embreagem em cima disso, enquanto a gente tem que se especializar nas ferramentas que a gente pode se apropriar e não estão ainda no domínio,
que se a gente quiser não vão estar nunca, não estão ainda no domínio nem no poder dos caras que detêm as concessões de rádio e TV, os políticos, os poderosos, as famílias, os fazendeiros, as igrejas. Sabe? Então a gente tem que se apropriar disso o mais rápido possível, com o entendimento das ferramentas e fazer com que a comunicação chegue em mais gente possível. E, por exemplo, na Rádio Freicaneca, na TV Pernambuco, na TV Universitária, isso é muito difícil. Existe uma força muito grande que isso não vai deixar, se perde muita energia com esse negócio. Então, sobre a Rádio Freicaneca, que saiu do papel agora, acho que passou uns 50 e poucos anos nessa história de realmente ser efetivada, a gente queria saber se tu tem alguma intenção de colocar de novo um programa de rádio no ar, se tá nessa vibe de entrar numa dessa. A Rádio Freicaneca é um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo para o município, porque primeiro é uma coisa que está no papel há 50 anos, então é um direito da cidade. É uma rádio que está prevista como direito nosso de ter informação no dial convencional. Inclusive porque todas as outras dials estão ocupadas por igreja ou por grupos empresariais que estão ligados a grupos políticos. Então nenhuma tem um editorial assumido, olha, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou centro, eu sou qualquer... Mas, por outro lado, eles apoiam grupos políticos internamente, né? E aí passam aquela informação e ainda tem a cara de pau, como a TV, como a Rádio Jornal, dizer mais informação para formar a sua opinião. Não, ele tem mais notícia, sabe? Notícia é uma coisa, informação é outra. Sim. Ele tem muita notícia naquele negócio. Quando ele dá quando ele diz que quer formar a opinião da gente, não, ele está influenciando a opinião da gente com a opinião dele. E a rádio pública, ela vem para isso, né? E ela só vai ser pública se ela tiver a representação do município, pelo menos na rádio municipal. E isso parte desde a programação. A gente não pode nem falar nada dela como um todo, porque ela não está há um ano em fase experimental. De pendrive, tocando uma programação de DJ. E rádio não é isso. Se tem uma programação experimental, que essa programação experimental seja feita por uma comissão de programação experimental também, com os representantes dos segmentos sociais, que ali digam o que é que a sua comunidade está querendo ouvir e que está sentindo falta da rádio. O que é que a galera está achando dessa rádio lá no Portão do Gelo, lá em Guitinho, lá no Xambá. Por que as pessoas não conhecem a rádio? O que é que não pode ser uma pessoa, isso não é rádio pública, rádio municipal, muito menos pública. E a fala é a coisa mais importante da rádio. Não existe uma rádio, pretensão de ser rádio, sem fala. Isso, quando começou a primeira rádio FM, que foi a Transamérica, aqui em Recife, só existia a rádio AM. As rádios AM tocavam, algumas rádios AM mais modernas, tocavam para uma seleção musical para jovem. Então era Tamandaré, por exemplo, Tamandaré Max Music, era uma programação para a galera da época, anos 70. Surfista. Isso, para jovem, encontro de broto, não sei o que, eles tinham uma programação assim, umas faixas assim. Quando começou a FM entrou só com música. Então eles diziam assim, a luzinha vermelha tá acesa no seu dial, Transamérica, pouco papo e muito som. Era esse o conceito, pouco papo e muito som. E é arretado você saber que dos anos 80 para cá isso mudou tanto que ninguém quer ouvir só música, porque a gente já tem onde ouvir música. A gente quer ouvir a gente falando, a gente quer se ouvir. Gente gosta de gente. Você quer ouvir, eu chego a ouvir resenha de futebol quando eu estou no carro. Se tiver uma Nova Brasil FM e uma resenha de futebol, eu ouço a resenha de futebol mesmo eu detestando futebol. Não entendo nada, não sei o nome de um jogador.
Mas eu gosto de ver a resenha depois do jogo. É ao vivo, pô, aquele negócio, é dois caras conversando ali. E eu tô vendo aquilo. Pra mim, aquilo é cinema, cara, sabe? Pra quem gosta de ouvir isso. E eu acho que a gente cada vez mais quer se ouvir, quer se ver. Né? Então é por isso que eu não acredito na comunicação pública com esses determinantes. Ah, pode sim, mas só quando fizer o conselho. Aí você vai fazer um conselho, por exemplo, da Frei Caneca, vai ser um conselho paritário que tem 4 pessoas do município, 4 aí você vai dizer, pode ir cobrir a passeata da direta já, o comício. Não, aí o governo vai dizer que não, o outro vai dizer que sim. Aí chega alguém por streaming, como chegou no último domingo, no show das diretas aqui ali no Passo Alfândega. E aí tinham lá, sei lá quantas pessoas tinham ali, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no máximo. E aí a galera vai, faz o streaming e tem 100.000 pessoas vendo ao vivo o negócio, sabe? E para que a gente vai perder a energia da gente brigando com a Frei Caneca, para a Frei Caneca ir lá levar um radialista que ainda nem fizeram concurso, não sei o que, para transmitir para meia dúzia de pessoas, porque na página do Zona Rural, a página do Zona Rural tem mais audiência do que a TV Universitária. Então a gente tem que se guiar por isso. Cada um faz. Agora eu não vou abrir mão da TV Universitária. Eu quero estar lá porque o nome do que se estuda é TV, rádio e internet. Né? Então as coisas funcionam juntas. Não é TV, rádio, internet e rua. Com certeza, porque a rua é da onde vem o que a gente coloca na TV, o que a gente coloca na rádio, né? Como que surgiu o Zona Rural? O Zona Rural, Newton Pereira é o dono da Rural. Ele é um fotógrafo, um dos melhores fotógrafos que eu conheço e conheço muito. Bastante fotógrafo. Também o povo, não sou eu que estou dizendo, o povo diz, o cara é premiado. Ele tem alguns filmes bem bacanas de documentários. E ele era da TV Viva. A TV Viva foi uma das primeiras TVs comunitárias que trabalharam aqui, a primeira da América Latina. Essas coisas não é linha reta, não, porque ela sempre foi troncha. E ela fazia isso, assim, a TV Viva ainda está lá em Olinda, e ela, na época que as novelas eram campeãs de audiência, a TV Viva filmava a comunidade durante uma semana, e na outra ela armava, durante o dia ela filmava a comunidade, na hora da novela ela botava um telão em cima da Kombi e passava a comunidade, os programas, conversando com a galera, não sei o quê, e ninguém via a novela. Só que isso era de um tempo que as peças de teatro anunciavam assim, na última semana da novela botava assim, depois da novela, vários espetáculos de teatro botavam. Porque as pessoas, isso é agora, né? Isso é um passado recente. Agora todo mundo grava a novela, ninguém precisa ficar mais, né? Mas as pessoas estavam assim, depois da novela, porque se a peça de teatro fosse às 9 horas, as pessoas não iam, porque era o último capítulo da novela, última semana. E a TV Viva fazia isso, já mexia com o Ibope. E Newton tinha essa Rural há um tempão, não sabia o que fazer dela. Todo mundo conta a história de Rural. O Rural é um carro que se confunde com a história política e cultural do Brasil, por conta da indústria automobilística, essa coisa era de 59. Essa Rural da gente é de 69, mas era fabricada desde 58. E aí a gente resolveu fazer uma coisa com a Rural, contando histórias da Rural, as pessoas contando. Mas só que isso foi caminhando para um lado que terminou a gente contando histórias da Rural. Em vez disso, foi conversar com as bandas e levar as bandas para tocar dentro da Rural. E aí a TV Brasil comprou a ideia, a gente fez lá alguns anos lá dentro da TV Brasil, e como o programa de centralização das produções, e depois a gente resolveu ir para a rua mesmo, sem precisar estar numa televisão. A gente faz, sempre veicula na TV Universitária, às vezes manda para eles veiculam também, mas a gente, independente disso, a gente faz como ao vivo mesmo, para quem está vendo, como uma forma de chamar as pessoas, como a gente diz que é uma mistura de coreto, palanque e palco. Então é isso. Sobre o Zona Rural e o Alcopestelita, a presença de vocês na cidade
com um instrumento de comunicação? Conta pra gente essa história aí. Tá. A Rural, como a partir dessa opção da gente de ir pra rua, mesmo sem ter um contrato com uma televisão, a gente, com essa história de, bom, já que a gente é uma difusora, como existia no interior os carros de som, vamos voltar para o começo. É como, usando a história da capoeira, vamos considerar o pé na base. Então, vamos voltar para o pé da base, né? E vamos fazer o começo do negócio. A gente é um carro de som que toca música. A gente não tem rádio, a gente não tem TV, a gente vai para a praça e vai juntar as pessoas ali, vai repercutir isso da forma que a gente, com as ferramentas que a gente tem, e vai ter o prazer de fazer aquilo, que é esse um dos objetivos, né? Você fazer com prazer, para ter o retorno, pensar primeiro na honestidade do que você está fazendo. E isso foi muito legal, porque como a gente fez, a primeira proposta era fazer antes do carnaval, para a gente ficar ouvindo músicas de carnaval também. E só que as pessoas começaram a querer se apresentar ao vivo, né? Bom, eu trago umas caixas, não sei o que, ativa, não precisa, só tem um violão, pode fazer isso. Começaram a simplificar o negócio, começou a ter banda. E começou a juntar uma galera, assim, muita gente. E aí, foi em 2000 e... Cara, nem me lembro, mas foi... Era 2014. Foi, por aí, 2014. O Estelita agora fez 5 anos, né? Então é isso, 2012, por aí. Porque o Estelita já fez 5 anos no movimento, né? Foi Estelita mais 5 agora, né? Foi. Ou foi mais 4? Foi mais 5. Acho que foi mais 5. Foi isso. Então é esse tempo, eu marco por conta do Estelita. A gente já estava com a Rural. É muito ligeiro, né? E aí a gente começou a praticar um negócio sem pensar, assim, espontaneamente, que é ir para os lugares que a gente podia ir sem incomodar ninguém e que são legais de viver na cidade e que a gente normalmente não vive. Que são lugares como o Caranguejo da Aurora, porque está sempre ali meio largado, muito sol, de dia e de noite muito deserto, mas é um lugar maravilhoso, que você vê as pontes, você vê a maré cheia ali, aquela coisa linda. E que a gente, quando para e liga um som e chama uma galera, aquilo fica bacana, povoado, né? Chega os ambulantes, a galera para vender camiseta, essas coisas. E a gente foi tomando pé disso, né? Que era legal, vamos botar em outro canto, vamos para a Praça do Diário. E daí a gente foi entendendo isso, porque acho que a gente está vivendo esse momento, né? Das pessoas abandonarem os lugares públicos por medo e por indução dos que querem comercializar o medo. E às vezes até provocam o medo para poder vender segurança. Não é à toa que os anúncios, tem anúncios de apartamento em prédios de condomínio perto do Shopping Recife, que anunciam passagem exclusiva, privativa para o shopping, do condomínio para o shopping. Então você tem academia, você tem churrasqueira, você tem piscina e você tem uma passagem para o shopping, que você não precisa passar para a rua. Então o seu filho estaria protegido, eles acham isso, né? E no entanto a gente só está protegido quando tem um bocado de gente em volta, com mais gente. Você não está protegendo lugares desertos. Às vezes no shopping você aparentemente estaria protegido porque você não vai ser assaltado, mas você vai ser assaltado com arma e com faca, mas você está totalmente exposto a muitas doenças da alma mesmo ali dentro. E aí há muita violência que não é necessariamente a física ou a faca no pescoço. E aí na rua a gente começou a fazer isso e viu que a gente fazia essas coisas em outros lugares também. Estava se fazendo aquilo sem se combinar. Vários lugares começaram a fazer nessa mesma época
coisas como em São Paulo faziam o buraco da minhoca, no minhocão, começaram a ocupar, quando fechavam o minhocão embaixo, eles botavam lá um som e as pessoas iam dançar. No Rio de Janeiro fazia isso no pôr do sol, botando vinil, lá na pedra e não sei o que, a galera ia. Em Aracaju, embaixo do viaduto, até hoje tem uma reunião, um lugar que reúne mais de 1000 pessoas para dizer poesia, encontros de poesia, saraus. Então, é uma galera que não se conforma com isso, não aceita esse tipo de coisa. É uma outra geração que se junta com outras e aí você chama para viver a rua de novo. A Praça do Diário, imagina, é um dos lugares mais importantes dessa cidade e estava cercado para fazer camarote todo o carnaval, cercava 2 meses antes, ficava pelo menos um mês antes depois do carnaval fechado, como camarote. É um lugar que já teve o nome de Quartel-General do Frevo, que é bem datado esse nome, que era do tempo do regime militar, mas vai lá. Era um lugar onde tinha mais frevo no Recife. Era na frente do Diário de Pernambuco também, por causa disso, a praça, pela importância histórica, política que ela já tinha. E eles cercavam para a Globo. É ilegal isso. E todo mundo fazia vista grossa. Porque, e é nosso, né? E é nosso, né? E como é que você pode tirar o direito de alguém passar pela rua? Você faz isso, né? E aí a gente começou, mas já que a gente está aqui e vai chegar a hora de fechar a praça, não vamos sair não, vamos provocar e se incomodar. E aí deu certo, né? E a gente já estava envolvido com a galera também do Ocupa Estelita, né? Que precisava de uma chama assim para meio que furar esse papo da censura mesmo dos jornais, da liberdade de empresa, né? Que a gente fala. Que eles não podiam falar como é que o Jornal do Comércio e o Diário, se a Moura do B é um dos maiores anunciantes dessa galera toda, como é que eles vão dizer que tem não sei quantos jovens acampados ocupando um terreno e não vão sair, né? Eles não diziam isso. Quando entrou a história artística, com os artistas, com a Rural, fazendo shows lá dentro, eles chegaram ao cúmulo de anunciar no roteiro deles que eles não podiam esconder que vai ter show de Otto na cidade, de Carinabu. Então eles botavam assim, vai ter show no Espaço Cultural Ocupa Estelita. Espaço Cultural Estelita, não era Ocupa, era o Espaço Cultural Estelita. No Estelita, e as pessoas iam para o Espaço Cultural, cara, que é isso? E era lá, no espaço, eles usavam um nome assim, bem louco. Mas para mistificar e não colocar como ocupação. E ao mesmo tempo as pessoas diziam, mas esse lugar não pode ficar assim abandonado, deserto. Mas ele já não está mais deserto nem abandonado. Ele já está com a galera. Está deserto e abandonado agora de novo porque subiram o muro, botaram cachorro dentro e botaram arame farpado, seca elétrica. Mas se não tivessem feito isso, ele não estava assim. Então é muito importante a história o envolvimento da Ural com a política é muito nessa vibe aí que sempre foi a necessidade disso. Sempre que existe uma crise de liberdade, de proibição, de censura, seja ela a que nível seja, a cultura política, a cultura arte, ela sempre, a música, ela sempre entra ali como, olha, eu sou o coringa nesse negócio, eu vou fazer esse babaca de trouxa agora, porque quem usa desse artifício da proibição, da censura, da violência, não tem a sensibilidade de entender a arte nem a música. Então ele passa despercebido, a comunicação, as mensagens que estão ali passam despercebido por eles e eles vão atrás de outras coisas que não tem nada. São os casos que tem aí de chegar
Viva a Sociedade Alternativa, e o cara tá falando de disco voador, não sei o que, o cara tá achando que o cara tá falando que vai derrubar o presidente e aí vai atrás de Raul Seixas e a gente tá cantando outra coisa. Não que a ONU fosse política, eu também acho que de uma forma ou de outra fosse. Mas é esse negócio, a música faz isso e os artistas furaram esse negócio. Os jornais não falavam que estava havendo uma ocupação física no Estelita. E os artistas mostraram isso. Então eu acho que essa é a função política dos artistas. Também é essa, de ser uma linha de frente para dizer isso. Os caras, os ladrões, que agora comprovadamente que aquilo tudo foi um escândalo do leilão, do superfaturamento, eles tiveram dinheiro para forjar uma pesquisa na Globo, botar no horário nobre, dizendo que a cidade era a favor da construção dos prédios. Eu recebi uma ligação em casa. Não é? Os caras, velho. Fiquei assustado. E aquilo foi forjado. Eles tiveram que responder o Ministério Público. O Instituto de Pesquisa teve que responder, foi chamado a responder, porque eles não podiam veicular do jeito que eles veicularam na televisão, como o resultado daquela pesquisa sendo esse. Que não era esse o resultado, foi induzido. Você não podia fazer uma pesquisa daquele jeito. Então, mas assim, eles tinham muito dinheiro para fazer qualquer coisa. Mas quando você vem com os artistas, com Otto, com Karina, com Silvério, com Criolo, e aí eu acho que os artistas, com essa história do Estelita para cá, que ajudou a gente num exercício prático da nova política, da mobilização da galera, eu acho que isso ajudou também a trazer os artistas de volta para a política, que eu ficava muito triste quando eu via um músico num show ter ali 10 mil pessoas e ele dizer, amanhã é eleição e juízo na hora de votar. Eu ficava, e quer dizer o que isso, saca? Dá uma pista aí pra gente, não quero que você diga meu candidato, mas fala pra você teu posicionamento, o que é que teria um candidato. Você não vota em quem, por favor, não vai votar em legenda religiosa. Você não vai votar em quem é contra política, que não apoia a política contra a violência contra a mulher, né? Esse tipo de coisa, que a gente vê uma porrada de cara fascista agora não, hoje eu vejo os artistas se posicionarem mesmo, porque não tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo para dizer, olha, a gente não fala de política. A gente tem um hábito de procurar a revolução na arte. A gente tem um hábito de esperar os próximos Beatles, o próximo Mangue Beat, a próxima música revolucionária. E em Recife, como sempre, uma revolução onde menos se esperava. A nossa novidade, o que vai marcar a minha geração, muito provavelmente, vai ser o Ocupa Estelita. Eu tenho muito, muito orgulho de no futuro dizer aos meus filhos que eu estive aqui. Eu sou profundamente agradecido quem está ali dormindo, quem está aqui fazendo a ocupação, quem está na linha de frente discutindo, quem está levando as ideias, porque nem todo mundo tem, eu mesmo não tenho essa força inteira, eu fico muito mal em ver o que é que tem do lado de lá, isso acaba comigo. E ver que tem pessoas que suportam, que se reforçam, que vão lá e conseguem fazer um trabalho tão encantador, eu vou agradecer até quando eu for recifense, que é pro resto da minha vida. Muito obrigado, gente. Eu falei com uma banda em Recife na época do Estelita e um dos caras da banda falou, olha, Rogério, é o seguinte, a gente não mistura política e show. A gente vai fazer o show da gente, depois a gente pode tirar uma foto com a placa, com a faixa. Eu falei, então, velho, não precisa não, porque aqui tá se misturando tudo. É uma coisa só. É tudo uma coisa só. Então, bem-vindo de volta a Recife, veja como é que tá depois. E aí a banda comeu ele, porque falou, não, abriram faixa, caralho, e foi muito legal. E depois, na outra semana, cadê aquela faixa que a gente vai fazer um show, não sei aonde, e a gente quer. E as pessoas entenderam essa necessidade, né? Se apropriar disso, né? Pois é. Então, sobre as viagens que vocês fizeram e o que vocês encontraram nesses lugares. As viagens do Zona Rural, as circulações foram muito importantes pra gente. Porque, primeiro que a gente foi muito... Como a gente fez as primeiras viagens
ainda na TV Brasil, era muito legal as pessoas, a resposta ao vivo das pessoas. Ao vivo, sim, pessoalmente. No Juazeiro, no Ceará, um cara foi lá na frente da matriz, onde a gente estava com a Rural, falar que ele estava no sítio e a mulher dele ligou para ele dizendo: olha, aquela Rural que você assiste na TV Brasil, que ele assistia pela parabólica, mas a TV Brasil pega, né, em todo canto, mas ele assistia pela parabólica, e ele, aquela Rural que tu assiste tá na Praça da Matriz. E ele foi lá de perto no saco, assim. E ele foi com muita honra, porque a gente mostrava para o Brasil uma coisa que era muito particular nossa, aparentemente, né? Essa era a ideia da TV Brasil mesmo, né? Eram faixas de programas que a gente pudesse fazer aquilo e mostrar que a identidade do Brasil deveria ser nacional. Até parece uma redundância dizer isso, mas a gente não tem uma identidade nacional. É exatamente a gente gostar das nossas diferenças. Não pode a gente chegar e dizer que isso é regional, forró é música regional e samba é música brasileira, né? E a gente tem que praticar isso. E quando as pessoas viam um grupo de coco lá do interior do Ceará, a gente fazendo isso, gravando isso no Ceará, e a galera do Ceará vendo a gente lá ao vivo, mas já tendo visto a gente em outros lugares pela televisão, aquilo dá uma importância muito grande no reconhecimento, aquela história de pertencimento, né? Isso de todas as formas. Tanto a gente indo para lá, conhecendo gente como os irmãos Aniceto, que são um grupo muito humilde, de popular, e que eles falam que eles plantam arroz, e eles dizem assim: o senhor trabalha com o quê? A gente trabalha com arroz e com a cultura. Sabe? E aí eles chamam o grupo deles de cultura, que, como se o arroz não fosse uma cultura também. Não, mas com que cultura? Com a cultura do arroz? Aí, esse papo. E tanto isso como lá em São Paulo, que a gente foi para São Paulo e foi para as praças, né? Foi para o Lago da Batata, foi lá para o Centrão mesmo, ali para aquelas praças ali do centro. Se apresentou com Karina Bu, com Fábio Trumer, e foi para as periferias, foi lá para o Capão Redondo, saca? Foi para a rádio, aquela rádio comunitária, esqueci. Bom, foi para as rádios comunitárias, visitou a rádio comunitária, e a gente era conhecido, e quando não era conhecido, a Rural não era conhecida, ela era muito bem aceita, era muito bem-vinda. Então é isso, assim, não tem diferença entre a Praça do Diário e a Praça da República em São Paulo. Praças, são muitos Brasis, mas eu acho que a necessidade que a gente tem são as mesmas. E as soluções a gente tem que compartilhar isso. E sendo o Brasil um país tão múltiplo culturalmente, a gente tem que somar essas iniciativas, né, para dar essas ideias. Ó, está fazendo aqui, estou fazendo lá, isso está certo em todo canto. Isso não é uma questão de estilo, não, é uma questão estratégica espontânea. Para encerrar, sobre a cena atual aí, o que é que tu vê que, como missão da galera que tá aí botando a cara no sol, os pirraia, que tá fazendo um som novo? Eu fico muito feliz, porque eu recebo muita coisa, e mesmo quando agora mesmo que eu já não frequento tanto os shows, as festas, assim, senão já tinha morrido já há uns 4 anos, porque por aí você vê, é uma agenda muito grande de shows em Recife, de lugares pequenos, de cooperativas, de coletivos, de artistas que estão se juntando para inventar lugares, para tocar. Eu fico muito feliz em ter passado pelo rádio AM, pelo rádio FM, pela fita demo, pelo CD, saca? E agora pelo MP3, agora por um bocado de número de código de barra. Eu nem sei o que é aquilo, você catuca lá e o negócio já aparece o cara tocando na lista dele. Então
é muita gente se especializando em música porque quer fazer aquilo, não, como eu brinquei aqui no começo, não quer trabalhar, quer fazer do amor a sua vida, quer ter do investimento, do prazer que ele tem em fazer aquilo, o seu retorno financeiro para pagar suas contas, não quer ficar famoso, não tem intenção, a fama vai atrapalhar, as pessoas sabem disso, e não querem o sucesso, querem o êxito e querem o trabalho com o reconhecimento de um público que ele tem certeza que existe, não precisa aparecer no Faustão, não precisa ter 100 milhões de discos vendidos, ele precisa sim ter a sua página, ele mesmo administrar, vender os seus shows e pagar suas contas e viver feliz, honestamente, sem vender alma ao diabo, sem nada. Eu acho que eu tenho muito prazer em encontrar essa galera, em ver a quantidade de rabequeiro, por exemplo, que tem em músicos que tocam rabeca, se especializando nisso, estudando na universidade, fazendo shows, sem precisar estar inventando a banda estilizada de forró, não sei o que, para fazer esse negócio. Então, sou muito grato a isso. É um prazer muito grande ver isso. Quando eu acompanhei uma galera que começou sem saber o que era aquilo e agora se faz sabendo exatamente o que é que quer e onde quer chegar. Massa. Antes a gente brincava e dizia assim, eu sempre brinquei com isso. Hoje a galera sabe exatamente para onde é que vai. Eu digo que eu não estudei muito para não chegar exatamente onde eu não queria. Se é que não tinha outra alternativa, né? O que eu ia fazer? Jornalismo? Desculpa, eu não quero ser jornalista. Eu não sou jornalista, não por falta de faculdade. Sou jornalista porque eu não queria ser jornalista. Mas o que eu queria fazer não tinha essa opção. Hoje, se você quiser fazer bordado 3G, 3D, bordado 4D, você tem lá. Né? Então tá beleza. A gente queria agradecer aqui pela oportunidade. E a primeira pessoa que eu estou entrevistando logo o Roger de Renault. E eu me lembro que uma vez eu estava sentada na mesa de um bar que a gente estava esperando para ir pro Som na Rural na Rua da Aurora, a galera. Aí tinha uma menina no meio da galera assim que não sabia, Som na Rural, o quê? Ela tinha chegado na cidade há uns 2 ou 3 anos, assim, ainda não estava por dentro da cena. Aí a minha prima falou assim, não, pô, o Som na Rural, aquele cara devia ser tombado, pô, pela cidade, e ele o carro dele, pô. Então, é isso que eu vejo, assim, essa relação massa que a gente tem, a minha geração, outras também. E, assim, a referência visual, a referência do que tá vivo, do lugar que a gente pode falar, do lugar que a gente se vê, que a gente se reconhece, que a gente quer estar também, a galera que toca quer estar no Som na Rural, a galera que fala quer falar no Som na Rural, que declama poema quer declamar, sabe? Isso eu acho muito massa, que a gente repensa o lugar de fala, repensa a política. O que é fazer política? É só sentado ali com os caras na mesa, no palanque? A gente faz política na rua, a gente faz política em todos os lugares. E aí, por isso que a gente procurou estar contigo aqui para falar de música, de rádio, de TV, de produção. Legal, fico muito honrado, principalmente sendo a história de universidade, né, de gente que está se preparando, se dedicando para isso. Eu acho que a universidade é esse lugar mesmo de compartilhar o conhecimento mesmo, a gente tem que abrir mais as universidades, então cada vez mais eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos mais abertos, com uma visão cada vez mais abrangente, né, menos acadêmica tradicional, né? Sim. E eu acho que a gente tem que estar na rua mesmo e saber para que a gente está fazendo aquilo, né? Vai fazer rádio, TV e internet, com que objetivo, né? Se a gente está em mudança o tempo inteiro, porque esse papo é muito bom e interessa a todo mundo, não é só quem está estudando, né? Eu adoro isso, eu sou obrigado a pensar nisso o tempo inteiro, até para também não cair, porque senão a gente entra numa crise que, pô, o que é que eu faço? Como é que eu ganho grana com isso? Como é que eu faço esse negócio?
Se reinventar. Porque muita gente não entende o que a gente faz. A gente tem uma demanda de pelo menos 3 pedidos por semana para a gente ir numa praça, num colégio que está caindo, num casarão abandonado, num negócio que está não sei o quê. E a gente fica, quando eu vou explicar para as pessoas que a gente não pode, porque a gente não tem grana para se manter, a gente precisa fazer outra coisa, as pessoas não entendem, acham que a gente tem um patrocínio, porque mas não, se tivesse não seria legítimo, né? E assim, e essa semana, queria finalizar com isso, assim, que eu tive um outro insight assim, muito legal do que é, dos parâmetros, né? Que a gente precisou fazer o negócio das diretas já, e aí falou, tem que se alugar um trio elétrico para o som, que se resolve o som. E eu nunca vi um trio elétrico assim, nunca sabia quanto custava um trio elétrico, nem nunca subi no trio elétrico. Morro de medo de trio elétrico, tenho medo de encontrar aquela galera lá dentro, assim, lá enfurnada, mas aí o trio elétrico chegou daqueles gigantes e parou lá, e o som, ele ocupa um quarteirão inteiro, é um trio elétrico de carnaval, dos maiores que tem, daqueles do Galo da Madrugada. E aí eu perguntei assim, quanto custa 12 horas nesse caminhão? Ela falou, R$2.500. Eu falei, é mesmo? Aí o cara falou, putz, por que tu tá admirado? Eu falei, não, porque o som na rural custa 3 mil. São 2 caixas de som. Sim. Isso aqui não dá para fazer um som para 200 pessoas. Então você para e pensa assim, o preço não é pela altura que você... Não é pela altura que você fala, é pelo que você fala, é pela qualidade do conteúdo e não pela qualidade do volume. Então eu fiquei muito feliz em saber que o som na rural, quando as pessoas perguntam quanto custa alguém, uma empresa, uma cervejaria, não sei o quê, quanto custa para ter o som na rural, uma festa de carnaval, quanto a gente bota no Elof Cafuçu. Enquanto pagam, isso... as pessoas pagam R$5.000, R$4.000 festa com bilheteria. E um trio elétrico custa R$2.500. E tá ali. E aí você diz, pô, valeu, é isso mesmo. Isso é mais ou menos um parâmetro de dizer, poxa, o trio elétrico fala qualquer coisa, o som na rural fala um negócio que tem muito mais valor. O negócio é a gente encontrar o mercado e não se vender também, senão perde a mediunidade. Massa! E aí? Valeu! Obrigado, Guilherme. Muito bom falar.